tarde, meus amados irmãos, Deuseni, Luciana, Renato Rodrigues, Maria, Aline, Danilo, Cristina, Rosa, Renato, Renato Rodrigues, Djanira, Cleide. Tenho sentido a falta da Djanira. Sejam bem-vindos. Mais uma hora de oração, um período, né, de oração, de conhecimento da palavra juntos. E o Senhor tem bênção para nós, com certeza. Dentro dessa palavra, o Senhor vai estar movendo em nosso favor, em meu favor, em teu favor. Porque Ele é Deus que ouve e que está conosco. Então nós vamos hoje ver a passagem em Daniel 6, que fala sobre Daniel na cova dos leões. Então ontem nós vimos que Babilônia foi ali invadida por aquele rei, que se tornou rei, que instituiu ali o seu reinado depois de Belsazar, o rei Dario. Então ele estabelece a administração do seu reino, nomeando ali 120 sátrapas, que são governadores. Sobre esses sátrapas, ele nomeou 3 presidentes, o comissário, e então ele viu que havia em Daniel um espírito excelente. Então Dário procurou fazer de Daniel o governador de toda a área. Que elogio, né, irmãos, para Daniel. Não era de se admirar, porque Deus colocasse Daniel na primeira posição ali no reino, porque não era o homem, mas era Deus que era na vida de Daniel. Então nós vemos que Daniel, ele ocupou essa posição. E Daniel, ele estava mais ou menos com 80 anos nessa fase. Mas mesmo assim, ele teve vigor, não deixou de ser um bom dirigente em suas atitudes, em seus trabalhos. E nós vemos que então tinha ali uns inimigos de Daniel, que tinham ciúmes, que tinham inveja de Daniel. Então, esses homens, eles todos ali combinaram, tramaram e foram, junto com o presidente, tentaram apontar uma falta em Daniel, mas eles não conseguiam achar uma falta nele, porque Daniel, ele era fiel. A posição de Daniel era fiel em tudo, tanto ao rei como a Deus, principalmente na sua devoção a Deus. E então esses homens resolveram fazer uma armadilha para Daniel. O que eles fizeram? Eles usaram o próprio rei. Eles foram lá, bajularam o rei e convenceram o rei a fazer um decreto. Que esse decreto ninguém podia mudar, nem o próprio rei. Poderia cancelar. Seria um decreto, um estatuto, que ninguém poderia mudar, nem violar por um período de 30 dias. E quem viesse a violar esse decreto, esse estatuto, seria lançado na cova dos leões. Então nós vemos que Daniel, na sua lealdade, ele não foi ali adorar, mas ele continuava todos os dias fazendo a sua oração, como era a prática dele usual. Todos os dias ele orava 3 vezes. Ele era leal ao rei, mas também estava sempre colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Daniel era um homem de oração. Ele orava então 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e ele orava perante Deus. E os inimigos invejosos, eles foram até o rei, foram ali e falaram para o rei que Daniel estava orando, estava infringindo o decreto do rei. É claro, né, irmãos, que eles
foram correndo ali, porque essa era uma oportunidade muito grande que eles tinham para colocar Daniel dentro de uma cova. Então o rei tinha assinado esse decreto e ele não podia mudar. E ele ficou muito triste, porque ele sabia que ele tentou consigo mesmo, de todas as maneiras, salvar Daniel. Mas ele sabia que ele não podia mudar a lei dos medos e dos persas. E ele, como rei, então ele teve que fazer o que ele tinha decretado. E aí nós vamos ver aqui, então, na palavra, o que aconteceu. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não fosse mudada a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E achando-se a cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moravam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, reino dos homens, tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece e é permanente. E o seu reino não pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então nós vemos aqui, irmãos, te faço uma pergunta. Por que você acha que Daniel ele foi livre ali dos leões? É para refletir. Daniel, ele era um homem íntegro, ele era um homem honesto, sincero, mas acima de tudo, Daniel, ele orava 3 vezes a Deus. Ele se colocava de joelho 3 vezes, ele jejuava e ele amava a Deus. Então nada podia mudar o que Daniel sentia por Deus. E em todas as vezes que o inimigo, usando os homens, tentaram acabar com Daniel, eles não conseguiram. Então Deus fala para você nesse dia: qual é a cova que você está enfrentando? É a cova do trabalho? É a cova, muitas vezes, da sua convivência na família? É a prova do seu companheiro? É a prova da sua saúde? Irmãos, tem tantas provas, tantas covas, que muitas vezes está ali para a gente cair nela.
sendo armada, mas o Senhor fala para você nesse dia, como Daniel aqui, ele orava e confiava. Nós estamos também aqui orando e confiando, e sabendo que Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Ele fala que as nossas palavras, elas têm poder. Em nome de Jesus, tem mais poder ainda. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós oramos, colocamos a nossa vida na presença do Senhor, seja qual for a cova que estiver preparada para mim e para você, Deus dá livramento, Deus ajuda. Então o Senhor fala para você, Ele está com você, Ele te ajuda, Ele te tira dessa circunstância, porque Ele é Deus, porque Ele tem o poder, Ele tem o domínio, como esse próprio rei que tinha feito esse decreto. Ele não pôde mudar o decreto que ele tinha feito. Ele se entristeceu, mas ele sabia que Daniel era um homem fiel e sincero a Deus. Então ele confiou no Deus de Daniel. Daniel, que o teu Deus, a quem tu serve, continuamente te livre dos leões. Então, meu irmão, esse Deus que você serve continuamente, Ele pode mudar, Ele pode te livrar, Ele te ajuda. Como o rei confiou aqui, que Deus iria cuidar de Daniel. Ele cuida de você. Então esse rei, ele pôde ver que verdadeiramente Deus era aquele que tinha todo o domínio sobre os céus e sobre a terra. Então o que te aflige? Coloca na presença de Deus, ora, peça para Ele, fala, Senhor, eu deixo nas tuas mãos. Ali já pensou dentro de uma cova, cheio de leão. E ali o Senhor, Ele teve poder de controlar aqueles leões. Irmãos, parece história, mas não é história, não é um conto de carochinha. É verdade, é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ah, foi só lá nos tempos de Daniel, irmã Conceição, isso daí é uma história. Não, ela continua hoje para nós. Essa mesma história, ela continua para nós acreditarmos e para nós termos fé e sabermos que Deus pode nos tirar dessa cova, dessa armadilha, nos livrar da boca dos leões. Muitas vezes o leão pode ser o próprio Satanás com seus demônios, pode ser um inimigo que ele levanta, uma circunstância na sua carne, a sua saúde, mas o Senhor fala para você, tenha fé que você vai vencer. Amém? Então, confia somente que a cova ela vai fechar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos. Deus, eu não sei a cova que eles estão atravessando, qual é a armadilha, qual é a circunstância que eles estão vivendo. Mas o Senhor que tem todo o domínio nos céus e na terra, o Senhor que pode mudar decreto, o Senhor que pode, Senhor, tem rei, tem governador, tem presidente. Deus, tem tantos que não podem fazer, mas o Senhor pode. O Senhor faz. Nós somos prova, Deus. Ontem, ó Pai, eu estava orando pelo meu neto para abrir os caminhos dele e hoje pela manhã nós já tivemos uma bênção, Senhor. E eu creio, Pai, o Senhor é o Deus que responde. Muitas vezes na mesma hora, no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, mas tudo é conforme a tua vontade. Deus abençoa os meus irmãos nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com eles, Senhor. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amo vocês, ficam com Deus e até amanhã, ao meio-dia, se assim o Senhor nos permitir.